Começa agora o programa Sintonia com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul, sob a direção do reverendo Everton de Borba. E você é o nosso convidado especial. Permaneça conosco e seja edificado. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor. Você está no programa Sintonia com Deus. Quão bondoso amigo é Cristo. Os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Ele é amigo, o melhor de Deus pra nós. Cristo é o verdadeiro amigo. Disto provas nos mostrou. Quando pra levar consigo Ele humilde se encarnou. Derramou seu sangue por nossas manchas pra lavar. Gozo em vida e no futuro. Nele podemos alcançar. Nele podemos Você acabou de ouvir aí o hino Quão bondoso amigo é Cristo. E a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15, nos fala a respeito desse maravilhoso Deus que nos chama de amigo. Ele diz assim, João capítulo 15, versículo 12 a 15: O meu mandamento é esse,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Palavras de Jesus, ditas aí no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12 a 15. Hoje nós estaremos refletindo na Palavra de Deus, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 26. E também na nossa programação de hoje nós teremos alguns contatos aí com os ouvintes, né? Na verdade, os ouvintes que têm mandado alguns áudios para nós, falando aí de onde são e que estão conosco nesta sintonia com Deus. Vamos orar nesse momento? Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos aonde você está e orarmos juntos ao Senhor nesse instante. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, pela oportunidade que nos dá de estarmos conectados com o Senhor, ó Deus, sintonizados com o Senhor, ó Pai, e pela oportunidade de compartilharmos nesse momento tanto músicas que alegram o nosso coração e nos fazem refletir, como também a Tua Palavra e a reflexão na Sagrada Escritura. Nós te louvamos, ó Pai, e eu te suplico, em nome de Cristo, que o Senhor esteja abençoando nesse momento a cada ouvinte, a cada lar, ó Deus, em que esta sintonia está adentrando nesse momento. Em nome de Cristo Jesus, que nós te suplicamos. Amém. Vamos ouvir então mais uma canção, agora Hillsongs cantando Poder para Salvar. Cristo que sofreu naquela cruz para salvar você. Ele verdadeiramente faz com que sejamos sintonizados com Deus. Você está ouvindo o programa Sintonia com Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam graça e esperança de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele venceu. Receitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu
Você está escutando Sintonia com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul. Cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, ousado amor de Deus, Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba
Você acabou de ouvir aí Isaías Saad cantando Ousado Amor. Meu nome é Giovana, eu sou de Sapucaia do Sul e estou ouvindo a programação Sintonia com Deus. Meu nome é Cláudia, sou de Sapucaia do Sul e estou ouvindo a programação Sintonia com Deus. Meu nome é Kleber, moro em Sapucaia do Sul e eu também acompanho o programa Sintonia com Deus. Meu nome é Patrícia Borba, eu sou de Rondonópolis, no Mato Grosso, e eu também ouço o programa Sintonia com Deus. Olá, eu sou a Clarice, de Sapucaia do Sul, e eu também estou na Sintonia com Deus. Tá aí então alguns de nossos ouvintes que têm feito contato e deixado o seu recado dizendo que estão sintonizados com Cristo. Também quero mandar um abraço nesse instante para Cristóvão, nosso irmão Cristóvão, aí, nosso irmão Cristiano, Vinícius, Vitor, também Tainá, a Josi, Amanda, presbítero Jorge, Lisiane. Um abraço aí para todos que estão sintonizados com Cristo, sintonizados com Deus na nossa programação. Também quero destacar aqui a audiência, né, do Silmar, que está ali em Rondinha, litoral gaúcho, e que também está sintonizado com Deus aqui na nossa programação. Um abraço para todos aí e continuemos sintonizados. Você já teve dificuldade em compreender algum texto da Escritura? Pois eu quero, a partir de hoje, compartilhar com você alguns detalhes da maneira correta de nos aproximarmos da Palavra de Deus para aprender mais do Senhor na Escritura. E para isso nós vamos eliminar alguns equívocos que algumas pessoas cometem ao se aproximar da Escritura. Algumas pessoas, ao se aproximar da Escritura, da Bíblia, assumem que aquilo que não foi explicado até hoje é, portanto, inexplicável. Elas observam textos da Escritura e acham que aquilo que ainda não foi explicado não pode ser explicado. Isso é um erro crítico, né? Um erro grave, pressupor que o que não foi ainda explicado nunca será. Quando um cientista, por exemplo, se depara com uma anomalia da natureza, ele não desiste de fazer cuidadosos exames científicos adicionais. Nenhum cientista, verdadeiramente cientista, desiste de seu trabalho em desespero, simplesmente porque não consegue explicar um dado fenômeno. E a história da ciência tem revelado que tal fé tem sido recompensada. Houve épocas em que os cientistas, por exemplo, não tinham explicação para fenômenos naturais como os meteoros, os eclipses, os tornados, os furacões e os terremotos. Todos esses mistérios, porém, renderam os seus segredos à inabalável perseverança da ciência. Da mesma forma, os eruditos cristãos pressupõem que o que até hoje não foi explicado na Bíblia não é, por isso, inexplicável. Tal como o cientista, aquele que estuda a Bíblia tem sido recompensado em sua fé e pesquisa, pois muitas dificuldades para os quais os eruditos, os estudiosos da Bíblia, não tinham explicação, já foram superadas através da história, da arqueologia, da linguística e de outras disciplinas. Os estudiosos, por exemplo, um dia afirmaram que Moisés não poderia ter escrito os 5 primeiros livros da Bíblia, porque a escrita ainda não existia na época dele. Agora sabemos que a escrita já existia alguns milhares de anos antes de Moisés. De igual forma, alguns críticos um dia acreditaram que a Bíblia estivesse errada ao falar dos hititas, já que esse povo era totalmente desconhecido dos historiadores. Sua existência, porém, foi comprovada pela descoberta na Turquia de uma biblioteca inteira, uma biblioteca hitita. Esses fatos nos levam a crer que as dificuldades bíblicas ainda não resolvidas certamente são explicáveis e que, portanto, não há que se presumir que existam erros na Bíblia. A palavra de Deus é a palavra do Senhor. Fique por dentro, estude a Bíblia. Com
vocês agora a banda Resgate canta Todo Som. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A ele todo o som de todos nós, a ele em todo tom e toda voz, cantem glória. A ele todo o som de todos nós, a ele em todo tom e toda voz, cantem glória. A ele todo o som de todos nós, a ele em todo tom e toda voz, cantem glória. A ele todo o som de todos nós, a ele em todo tom e toda voz, cantem glória. Cantem glória, cantem glória. Aí você acabou de ouvir então banda Resgate Todo Som, e na sequência vamos ouvir outra belíssima canção, agora de uma banda que é aqui da área dos Pampas Gaúcho, banda Jeter, ali de São Borja, né? Então banda Jeter que canta esta belíssima canção também, nos faz refletir, canção com o nome Longe de Ti. Vamos ouvir juntos?
já ganhei, empatei e perdi. Eu já somei, multipliquei e subtraí. Eu já sonhei, realizei e desisti. E em todas as coisas, uma coisa eu aprendi: nada disso tem valor, nada tem valor, Senhor, longe de ti. E em todas as coisas, uma coisa eu aprendi: nada disso tem valor, nada tem valor, Senhor, longe de ti. Já fui criança, rapaz, e fui guri. Eu já brinquei, soltei pandorga e pesquei lambari. Eu já folguei, trabalhei e construí. Já me orgulhei, me envergonhei e me arrependi. E em todas as coisas, uma coisa eu aprendi: nada disso tem valor, nada tem valor, Senhor, longe de ti. E em todas as coisas, uma coisa eu aprendi: nada disso tem valor, nada tem valor, Senhor, longe de ti, longe de ti, longe de ti. Nada tem valor, Senhor, longe de ti. Da banda Resgate também é a canção O Nome da Paz, que nós vamos ouvir nesse instante. De que adianta estar vestido de branco e ter no rosto um sorriso amarelo, se a paz não é um estado de espírito, se por dentro há uma grande interminável guerra? A paz não é o que se encontra no mundo. Que paz é essa que se arma pra guerra? Aonde está o fim da destruição? Ansiedade quer vencer o desespero do coração. O nome da paz foi declarado na cruz. O nome da paz é Jesus. A paz não é o que se encontra no mundo. Que paz é essa que se arma pra guerra? Aonde está o fim da destruição? Ansiedade quer vencer o desespero do coração.
só me dá paz é Jesus. Nós vamos refletir na palavra de Deus, mas antes, porém, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te suplicamos, ó Deus, que pela tua graça e infinita misericórdia nos dê compreensão sobre a Sagrada Escritura e que possamos entender o que deseja nos falar para que coloquemos em prática a cada dia da semana. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos, agradecidos e suplicantes. Amém. Carta de Tiago, capítulo de número 1, versículo 26 e 27. A palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Palavra de Deus falando ao nosso coração por intermédio de Tiago. E aqui no capítulo 1, no versículo 26 e versículo de número 27, nos fala abertamente a respeito da verdadeira religiosidade e nos apresenta 3 marcas da verdadeira religiosidade. Nos faz refletir sobre o que de fato é religião. E o que Tiago se refere quando escreve sobre religiosidade é de fato mais do que muitas pessoas imaginam ser o significado de religião. Tiago aborda a palavra religiosidade como sinônimo de temer a Deus, ou seja, ter medo de fazer diferente daquilo que agrada a Deus. Uma pessoa religiosa, conforme a carta de Tiago, é uma pessoa preocupada em obedecer ao Senhor, preocupada em atender às exigências de Deus quanto a uma vida de piedade, quanto a uma vida de comunhão com Deus. Isso é religiosidade nesses versículos 26 e 27 do capítulo 1 da carta de Tiago.
E apresenta para nós, nesses 2 versículos, 3 características muito claras, objetivas, diretas, fáceis de nós identificarmos. E a primeira delas é refrear a própria língua. Ser religioso, ser alguém temente a Deus, é ser alguém que também refreia a própria língua. Alguém que cuida daquilo que pronuncia, daquilo que fala. Tiago 1,26 nos diz: se alguém supõe ser religioso, ou seja, temente a Deus, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O seu temor a Deus é vão. Tiago está falando abertamente para a igreja: controle suas palavras. Lembre-se do que Tiago já disse no capítulo 1, versículo 19, da seguinte maneira: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Percebe o ponto principal deste versículo? Seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para se irar. Nós não devemos ser pessoas que falam abruptamente ou falam antes de refletir. Antes, pelo contrário, seguindo a palavra de Deus, a instrução de Deus através de Tiago, devemos ser tardios em falar, ou seja, devemos cuidar o momento certo para pronunciar as nossas palavras. Tiago ainda amplia o assunto no capítulo de número 3. E no capítulo de número 4, versículo 11 e 12, Tiago diz o seguinte: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12. Em Provérbios, no Antigo Testamento, portanto, encontramos o seguinte registro. Provérbios 29, versículo 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Perceba, ser precipitado em palavras é reprovável pela palavra de Deus. Devemos sempre refletir antes de falar. Devemos pensar bem nas palavras que iremos utilizar. Ainda em Provérbios capítulo 16, versículo 24, a palavra de Deus nos diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. E é interessante, a palavra agradáveis aqui nesse verso, Provérbios 16, 24, a palavra agradáveis aqui não significa bajulação ou palavras falsas apenas para enfeite do discurso. Palavras agradáveis trazem o significado do seu texto original referente a palavras sinceras de amor, palavras verdadeiras. O que o Antigo Testamento está nos dizendo em Provérbios 16, 24 é que a palavra refletida, a palavra verdadeira, a palavra falada no seu tempo, no tempo certo, na hora certa, ela é altamente desejável. E ela é medicina para o corpo, que pode confortar, que pode consolar, que pode restaurar, que pode tratar. A pessoa que deixa de controlar a língua engana o próprio coração. A pessoa se diz religiosa, mas que deixa de controlar a língua, ela engana o próprio coração.
É o que Tiago 1,26 está dizendo. Observe, se alguém supõe ser religioso, a pessoa acredita que é religiosa, piedosa, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, se a pessoa julga ser piedosa, mas não cuida do modo como fala, piedosa ela não é. É o que Tiago está dizendo. Nossa maneira de falar deve ser cuidadosa. Ela acredita que, por conhecer os mandamentos e realizar os rituais, pode se considerar temente a Deus. A pessoa fica, portanto, enganada em seu coração. Tiago está mostrando que a vida religiosa é composta do cuidado com o modo de falar também. Como aplicamos isso na nossa vida? Precisamos observar a maneira como nós temos falado, como nós temos nos dirigido às pessoas. Como você tem falado com as pessoas? Como você tem falado das pessoas? A verdadeira religiosidade, ela se preocupa com a maneira de falar. Refrear a língua e escolher as palavras fazem parte da nossa vida cristã. Segunda característica da verdadeira religiosidade que Tiago nos apresenta no verso 26 e 27 está agora no verso 27, que diz o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E nós vamos abordar e destacar nesse momento de Tiago o fato de atender aos necessitados. A verdadeira religiosidade se cuida, ou melhor, cuida de pronunciar palavras que tenham conteúdo verdadeiro e que sejam ditas em amor. E também tem a característica de atender aos necessitados. Paulo, escrevendo a Timóteo, ensina que verdadeiramente viúva era aquela que não possuía parentes. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 4, nos diz da seguinte maneira: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Em outras palavras, aquela família que possuía viúva deveria cuidar da sua viúva. Essa era a maneira também dos filhos honrarem seus pais, seus progenitores. Porém, se a viúva não tivesse família, deveria ser amparada pela igreja. A vida religiosa a que Tiago se refere faz com que os crentes olhem para os menos favorecidos e tomem providências para socorro alheio. O mesmo foi exigido no passado, quando nós observamos o povo de Deus na profecia de Isaías, no livro da profecia de Isaías, capítulo 1, versículo 16 e 17. No período de Isaías, o povo de Deus estava vivendo de aparências, estavam vivendo de ritualismo, de formalidade unicamente. E então Deus, através do profeta Isaías, diz o seguinte: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Isaías 1:16. Agora Isaías 1:17 diz: aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva.
No Novo Testamento, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17 a 19, a palavra de Deus diz o seguinte: ora, aquele que possuir recurso deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. O que João está dizendo na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 17 a 19, é que nós não devemos viver a vida piedosa, a vida religiosa, apenas de aparência, de formalidade e ritualismo, apenas da boca para fora. Mas devemos, sim, viver a religiosidade, viver a vida piedosa como a palavra de Deus nos instrui, cuidando o modo de falar e estendendo a mão para socorrer. Portanto, se de fato queremos ser achados como verdadeiros tementes a Deus, devemos exercitar nosso cuidado aos menos favorecidos de modo prático, além de ficarmos apenas orando. Devemos orar e agir. A Escritura afirma sobre Deus da seguinte maneira: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Salmo 68, versículo 5. Nós somos os embaixadores deste Deus para realizar a obra do Senhor. As boas obras existem para que nós a pratiquemos. Efésios 2, 10. E a façamos sem esperar retribuição por isso. Já fomos recompensados pelo sacrifício de Cristo. Terceira e última característica que eu quero destacar nesse momento a respeito da verdadeira religiosidade é exatamente manter uma vida santa. Tiago, capítulo 1, versículo número 27. Tiago 1, 27 nos diz da seguinte maneira: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago coloca como uma das marcas da verdadeira religião o cuidado ativo para nos mantermos puros diante do mundo pecaminoso que nos cerca. O temer a Deus não é compatível com o relaxamento da vida de santidade. O temer a Deus não é compatível com o fato de nós sermos menos vigilantes com a vida de santidade. É bem pelo contrário, precisamos ser vigilantes na nossa vida de santidade. Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, nos diz da seguinte maneira: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2. Não nos conformar com este século, não nos conformarmos com este mundo que nos cerca. Antes, pelo contrário, andarmos em santidade de vida. As nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos devem glorificar a Deus. Paulo, ao escrever aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9, nos diz da seguinte maneira: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Aplicando isso na nossa vida, devemos cuidar da nossa vida devocional, da nossa vida de leitura da Bíblia. Devemos cuidar da nossa vida de oração. Devemos cuidar da nossa vida de confissão dos nossos pecados a Deus. Não permita que as correrias da vida impeçam você de buscar pela pureza da vida com Deus. Busque a santidade sem se isolar do mundo, mas enquanto se envolve com o chamado que Deus lhe deu para manifestar o Senhor aos outros que ainda não conhecem. Vida religiosa possui 3 características que hoje nós analisamos: a maneira com a qual falamos com as pessoas, a prática de estender a mão para ajudar a quem precisa e o exercício de uma vida devocional para a manutenção da vida santa. Que Deus te abençoe em cada uma dessas tarefas. Vamos orar nesse instante? Pai amado, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e suplicamos que nos ajude a trilhar esse caminho tão maravilhoso a cada dia e sermos, ó Deus, embaixadores do Teu reino, aprovados pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Desde o ventre da minha mãe já me conheci. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Grato eu estou, Senhor, porque me confiaste A missão de proclamar o seu eterno amor. Mesmo sendo tão pequeno, me desse autoridade de em seu nome anunciar a paz e a liberdade. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo
Jesus é o nosso Salvador. Você acabou de ouvir o programa Sintonia com Deus, transmitido todas as quintas e sábados, sempre às 19 horas. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima programação. Fiquem todos com Deus e até a próxima.